deu os ministros que estavam lá, a defesa de Bolsonaro, e ele criou um debate sobre a forma, porque eu acho que o mérito estava muito encaminhado, a gente sabia, esses 30 anos viriam. Agora, a forma, são nesses detalhes que residem as hipóteses de revisão posterior. A argumentação dele foi sempre em cima da incompetência do STF para julgar o caso, foi em cima do fato de que a ação deveria ser analisada pelo plenário e não pela turma, que são 5 juízes e não 11, são 5 ministros, e ele reafirmou, concordando com as defesas, de que as defesas enfrentaram obstáculos para realizar o seu trabalho. Né? Inclusive hoje, tempo para poder ler todo o processo. Foram 80 tera de documento, tá bom? Muita coisa. Tá bom? Mas o ministro Alexandre de Moraes lembrou hoje o seguinte, né? Mas peraí, nós estamos falando de um advogadozinho que vai defender um réu. Nós estamos falando de grandes escritórios de advocacia e com muitos advogados envolvidos na mesma causa. Então, o Alexandre de Moraes se defendeu nesse aspecto, dizendo o seguinte: por favor, tá bom, o material era grande, mas foram cumpridos os prazos e as pessoas que tiveram acesso ao material eram muitas. O interessante dessa ponderação do ministro Fux é que o entendimento que o Supremo firmou de que a prerrogativa de foro permanece desde que os atos tenham sido cometidos durante o exercício do mandato, foi firmado em março desse ano. Então isso foi um ponto que a defesa apontou, inclusive os advogados de Bolsonaro apontaram isso na sua fala introdutória da semana passada. Então o fato do Supremo ter decidido há poucos meses que era ele competente para julgá-los, isso que abre essa margem para discussão. Agora, o ministro Fux, ele também atacou, como você mencionou, outros pontos que a defesa não tinha conseguido pautar com tanta, digamos assim, com tanta potência no debate público. E com tanta riqueza de detalhes, embasamento. Ele afrontou a figura do ministro Alexandre de Moraes. Com devido respeito, com a devida vênia, ele afrontou a autoridade do ministro Alexandre de Moraes, o que gerou uma perplexidade até os colegas. Os colegas, inclusive, que não participaram da sessão ontem, relatavam que assim, o nível de criticidade do voto do Luiz Fux, ele foi algo poucas vezes visto na primeira turma, ainda mais um julgamento transmitido em rede nacional para o Brasil e para o mundo todo. Então, por isso que eu pondero, Igor e Tramontina, que não é trivial. Assim, o ministro Alexandre de Moraes, que tem uma inquestionável liderança no Supremo Tribunal Federal, ele forma maiorias na casa. Existe hoje um risco para a coesão do Supremo Tribunal Federal a partir desse voto do ministro Fux, porque já existem ali 2 ministros indicados por Bolsonaro que já têm ressalvas sérias à condução do processo por Alexandre de Moraes. O ministro André Mendonça, é bom ressaltar, há poucas semanas veio a público questionar publicamente na tribuna de um evento no Rio de Janeiro a postura do ministro Alexandre de Moraes. Agora o ministro Fux, no seu voto, que é um instrumento jurídico no qual ele deve se manifestar, né, o magistrado, que é o voto, ele faz um voto de 13 horas em que ele basicamente destrói a argumentação do relator. O ministro Cássio Nunes Marques, que vai presidir o TSE no ano eleitoral, também é uma figura, uma voz ainda que contida, crítica ao ministro Alexandre de Moraes. Então você vai se criando dentro do Supremo uma massa crítica um pouco mais densa ao ministro Alexandre de Moraes. Por isso que eu vejo uma necessidade dele tomar muita cautela nessas próximas semanas, em como ele vai conduzir até a execução da pena, para que ele não aumente esse caldo de contestação ao seu trabalho. E ele é muito estratégico, conhecemos bem o Alexandre, ele é de São Paulo, então acho que ele vai ser mais frio do que a gente imagina nesse processo. Talvez por causa disso, vários ministros tenham repetido hoje, quando definiram as penas, né, quando calcularam aí o que a gente chama de dosimetria, que é o tamanho, que é a dose que cada réu ia receber, eles reafirmaram o tempo todo a unidade. A unidade do Supremo. Dino falou várias vezes. Não, o ministro Barroso, que não era da turma, esteve na sessão. O ministro Gilmar Mendes, que não era da turma, esteve na sessão. Então teve um movimento ali de socorro ao Alexandre, entre aspas. Vamos socorrer, vamos defender o ministro Alexandre. E eu acho que o próprio rito do dia de hoje, do 5º dia do julgamento, foi muito expresso. Carmen Lúcia votou rápido, Zaninho, voto expresso, na sequência a dosimetria, a coisa que estava prevista para amanhã foi antecipada. Então, estava previsto para amanhã. Isso.
Será que eles estavam muito cansados e resolveram que vamos acabar com isso hoje e vamos deixar para amanhã? Ou será que eles eu acho que é mais um recado, Tramontina, que alguma coisa poderia... Não vamos deixar para amanhã o que pode ser feito hoje. Entendeu? Assim, vamos tentar fazer rito expresso, estamos fechados, tem coesão. Não vamos deixar que essa história do voto do ministro Fux que crescesse. Quanto mais você prolonga o julgamento, a memória do voto de 13 horas do Fux e a discussão que se trava na imprensa, no meio jurídico, ela vai se prolongando. Então, vamos encerrar esse negócio. Para mim, são sinais claros que foram dados, você mencionou bem, a presença de outros ministros na primeira turma hoje, o fato de terem adotado um rito expresso para encerrar logo a questão. E eu acho que esses discursos dos ministros que votaram, que foram discursos em defesa do rito, ou seja, da competência do Supremo, que foi o ponto atacado pelo ministro Fux, inclusive deixando ali a questão de mérito, quase que deixa que o Alexandre de Moraes já tenha a dosimetria. Então, né? então o Alexandre apresentava o voto